Hoje nós temos aqui um evangelho que vai falar sobre liberdade. É algo muito especial porque no evangelho de hoje Jesus está falando da sua entrega, a sua entrega total. Ele que fala sobre essa realidade hoje. Acho que nós temos três coisas: a realidade da entrega, a realidade do imposto e a questão da liberdade. O fato é que a própria leitura de hoje do livro do Deuteronômio vai falar da entrega. Jesus se entrega livremente, né? Ele se dá, né? Ele, para que possamos ser salvos, ele se entrega livremente. E a segunda coisa é que quando a gente faz a leitura, tanto da primeira leitura como do evangelho de hoje, começa aquela confusão. E o vosso mestre não paga imposto ao templo, né? Não sabiam eles que o que ele ia pagar era algo muito maior, infinitamente maior do que qualquer imposto, não é? E hoje o Senhor nos faz refletir que a vida com Ele, a vida através do Evangelho, não fica bem ser um ponto de escandalização. Claro, as pessoas não vão compreender, as pessoas vão, entre aspas, se escandalizar, as pessoas muitas vezes não vão realmente apoiar 100% aquilo que nós vamos fazer, mas três palavras precisam estar interligadas naquilo que nós fazemos relacionado ao Evangelho: misericórdia, fé e responsabilidade. Aquilo que nós fazemos para Deus e com Deus exige muito de nós: responsabilidade, fé e misericórdia. O fato de escolhermos por Deus diretamente faz com que nós possamos travar batalhas, mas não significa que a nossa vida ela é feita de guerra. Hoje nós nos deparamos muitas vezes que pensamentos sobre a própria vida com Jesus, sobre a própria religião, nos divide dentro de casa, dentro da igreja, no ambiente do trabalho. E essa divisão faz com que nós possamos agir uns com os outros com muita falta de misericórdia, com muita falta de caridade, né? E eu pergunto, né, se na realidade de hoje, né, em que nós chegamos com uma boa nova para falar, né, a boa nova de Jesus no caso, se o Senhor estivesse, que está na Eucaristia, mas você vai entender o que eu vou falar, no meio de nós, nas nossas conversas, dentro de igreja, dentro da casa e do trabalho, como ele reagiria no modo em que eu estou atuando, no modo em que eu estou agindo? Como seria tudo isso? O fato é que a escandalização, a falta de responsabilidade e compaixão com as coisas da fé acaba se tornando algo muito, muito recorrente entre nós, porque simplesmente eu quero defender o que eu penso e não defender a causa de Cristo. A causa de Cristo sempre será uma causa de unidade, sempre será uma causa de unificação. A causa de Cristo sempre será algo em que nos faz igreja. Entende? Então, quando Jesus diz assim, olha, vai lá, pesca, para não escandalizar essa gente, ele está dizendo, olha, eu vou morrer, né, e tudo, eu vou me entregar para vocês, mas olha, vamos fazer tudo isso sem realizar nenhum escândalo entre esse pessoal aqui. Ou seja, isso se chama prudência, responsabilidade com o anúncio da graça, com o anúncio da fé.
Tem gente da nossa família, ou às vezes nós mesmos, fica esperando aquele cara chegar só para a gente começar a debater, só para esquentar o ambiente. Fica só esperando para simplesmente dizer, olha, vamos ver o que é que ele vai dizer hoje, vamos ver o argumento. Aí passa a semana toda assistindo vídeo do YouTube para ver se aprende alguma coisa, simplesmente para causar celeuma entre as pessoas da casa, entre as pessoas do trabalho. Gente, não é assim. Né? Isso não é evangelização. Né? Isso não é a vida de fé que agrada o coração de Deus. Porque senão, o que é que nós seremos? É tão bonito que nos Atos dos Apóstolos, algumas coisas chamam muita atenção quando os primeiros cristãos vão se apresentando entre as pessoas. Né? Duas coisas. Primeiro, ali se fala que a simpatia deles ajuntavam outras pessoas. É a primeira coisa. A simpatia deles ajuntavam outras pessoas. E a outra coisa que chama muita atenção é que as pessoas apontavam o dedo e diziam, olha como eles se amam. Olha só como eles se amam. Isso é muito forte, gente. Né? A simpatia e o amor entre nós, os Atos dos Apóstolos falam que era parte da presença de evangelização, de conquistar o povo para Jesus, dos primeiros cristãos, das primeiras comunidades. Será que nós não estamos esquecendo isso no nosso dia a dia? E hoje é dia de Santa Clara. Santa Clara, uma mulher de força, de firmeza. Mas tem duas coisas que, inclusive, quando eu fui no mosteiro lá de Santa Clara, duas coisas me chamaram muita atenção. Primeiro, a fé eucarística dessa mulher. A ousadia eucarística que ela tinha. Né? Ali, Assis, prestes a ser dominada pelos mouros, e Clara aparece com um ostensório na janela. A janela está lá até hoje. Um ostensório na janela, e aqueles homens sentem tanto tremor, tanto temor, que eles sentem um pavor tão grande que eles vão embora. Né? Então, por isso que Santa Clara sempre carrega um ostensório na mão. E depois, a parede. Né? Ela não podia ir para a Santa Missa, e ela desejava tanto se encontrar com Jesus, que a missa foi projetada na parede do convento. E nós fomos nessa parede, nós conhecemos essa parede, nós rezamos nessa parede. Né? A primeira transmissão, né, ao vivo do mundo, da história da humanidade, foi feita pelo Espírito Santo na parede do convento de Santa Clara. Por isso que ela é a padroeira da televisão, Santa Clara. Porque a primeira transmissão ao vivo que foi feita para um ser humano, foi feita pelo Espírito Santo na parede do convento para Santa Clara. Porque ela estava com tanto desejo de ir para a missa, não podia porque estava doente, e o Espírito Santo transmitiu a missa na parede do convento para Santa Clara assistir. A ousadia dessa mulher, né? A certeza de quem encontrou verdadeiramente o sentido da vida. Então, gente, o sentido da vida com Deus é um sentido de busca de estar com Ele, de parecer com Ele. Sabe, essa sede de Santa Clara, essa certeza de fé de Santa Clara, e não simplesmente a falta de misericórdia e a falta de responsabilidade no anúncio da fé. É tão profundo a gente ver a vida de Santa Clara e São Francisco, que reformaram a Igreja de Jesus, mas sempre na obediência. Reformaram a Igreja de Jesus, né? Reformaram a igreja na sua época, e isso marcou a história inteira da igreja, mas com obediência. A diferença de Lutero. Né? Lutero quer reformar a igreja pela revolução. Clara e Francisco reformam a igreja pela humildade. Né? Essa é a grande diferença. E hoje, o modo com o qual nós nos comportamos, nós estamos querendo mudar qualquer realidade pela revolução interior, a revolução com as nossas atitudes, ou pela humildade, pela fé, pela obediência, pela misericórdia. Né? Então, Santa Clara e o próprio Evangelho de hoje nos traz essa certeza. Né? E até mesmo porque quem manda é Nosso Senhor. Né? Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre.
veloz. Tá bom? Então vamos pedir a Nosso Senhor que nos ajude, nos dê sabedoria e nos dê discernimento. Ajudai-nos, Senhor, a olhar ao nosso redor e amar as pessoas. Amar a Ti, a Tua palavra, mas amar também aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Que não sejamos nós, Senhor, causa de tropeço, de escândalo ou de afastamento das pessoas da fé por conta da nossa vivência, da nossa vida com nosso Senhor Jesus Cristo. Que nosso Senhor nos ajude e nos dê sabedoria, tá?